Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Mais uma vez estou aqui presente com a minha colega Lúcia. Ela é que faz a parte teórica, a parte dos temas. Olá pessoal! Bem, hoje temos um tema bastante pertinente, muito bonito. Hoje sim, vamos falar dos tipos de soro e convido todos a assistirem, até porque vai ser muito fixe. Então ficam ligados, pessoal. Então, vamos a isso. Olha, o que vocês precisam saber de importante é que muitos profissionais erram ou cometem erros graves quando está a se falar de soro. Então, fiquem bem ligados porque vocês vão aprender hoje muita coisa importante. Então, praticamente o que são soro? Soro são soluções parenterais de reconstituição de solutos e fluidos. Praticamente o soro vai reconstituir nosso organismo, fluidos e eletrolito. Então, vocês precisam entender qual é a classe farmacológica que pertence ao soro. Olha, isso é muito importante, porque depois eu vou explicar algo bem legal. Então, o soro praticamente pertence à classe farmacológica dos cristalóides e dos coloides. Cristalóides são praticamente água mais eletrolito. Nós estamos a falar de soro fisiológico, nós estamos a falar do soro range e nós estamos a falar do soro glicosado. Por que eu estou a falar soro glicosado? Ou estou a falar soro fisiológico? Olha, muita gente faz imensa confusão. Cloreto, preciso de um soro cloreto? Não, é um soro que possui cloreto. Como assim? Cloreto é um soro de cozinha, ou seja, a substância pura em que foi diluído o soro. Glucose é a substância pura em que foi diluído para converter-se em soro glucosado, ok? Ou seja, soro dextroso. Não? E os coloides. Coloides são praticamente macromoléculas, ou seja, macromoléculas mais água. Dentro deles nós vamos encontrar a albumina, o propoplasma e vamos encontrar destone, que são polissacarídeos. Então, agora vamos falar da classificação do soro quanto à sua tonicidade. Quanto à sua tonicidade, os soros podem ser hipotônicos. Soros hipotônicos são soros que possuem menor osmolaridade em relação ao plasma sanguíneo. Por exemplo, nós temos o soro glicosado de 0,45%. Esses soros possuem como características principais, eles vão hidratar nossas células do organismo e vão provocar alteração que é edema, ou seja, eles causam edema. E nós temos os soros isotômicos. Soros isotômicos são soros que praticamente possuem a mesma osmolaridade que o nosso plasma sanguíneo. Dentro deles nós temos o soro range e o soro fisiológico. Esse tipo de soro vai hidratar nossas células, mas não vai provocar edemas. E a seguir a gente tem os soros hipertônicos. O que são soros hipertônicos? Soros hipertônicos são soros basicamente que vão hidratar nosso organismo, ou seja, eles são soros que uma vez administrados, eles vão extrair água do nosso organismo, ou seja, vão eliminar edema. Nesse tipo de soro se aplica aquilo que nós aprendemos. Nos tipos de transporte, a gente viu que osmose, ok? É um tipo de transporte passivo em que a água vai se mover do local de menor concentração de soluto para o local de maior concentração de soluto. Então, basicamente, é isso que vai acontecer quando você vai administrar um soro hipertônico no teu paciente. Soro hipertônico quais são? Soro hipertônico, nós temos o soro glicosado de 10%, de 25% e de 50%. Então, vamos falar dos tipos de soros, os principais tipos de soro. Vou falar primeiramente do soro fisiológico, que é constituído por cloreto, ou seja, possui aí o cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha, que se encontra diluído em água destilada, ok? Em que situação vamos aplicar esse tipo de soro? Em pacientes com choque, em pacientes com desidratação, em hiponatremia. O que é hiponatremia? Hiponatremia é a menor concentração de sódio dentro do nosso organismo. Este soro é o mais rico em sódio, ok? Por isso, em hiponatremia, ele vai se utilizar. E também é utilizado para diluir medicamento e para lavagem de feridas. Esse tipo de soro é contraindicado em pacientes com insuficiência cardíaca e pacientes com hipervolemia. Por que é contraindicado nesse tipo de situação? Porque nesse tipo de situação
Quando você administrar este soro, vai aumentar o volume sanguíneo e aumentar a carga de trabalho do coração e produzir sérias complicações. E a seguir vamos falar do soro latado de régime. O soro latado de régime é um soro que é constituído por cloro, sódio, potássio, cálcio e latato, que é uma base. Depois vocês vão ver a importância dessa base. Então, em que momento que a gente vai utilizar o latato de régime? O latato de régime, basicamente, nós vamos utilizar em situações em que há uma hipovolemia ou risco de hipovolemia. Hipovolemia, por exemplo, quando o paciente está desidratado, ou uma hipovolemia, o soro que vamos utilizar é o latato de régime, ou seja, uma desidratação severa, latato de régime. E risco de hipovolemia, por exemplo, o paciente está com uma queimadura, nós sabemos que o paciente com queimadura perde bastante líquido através de suas feridas, o paciente está com diarreia concorrente, ou seja, diarreia constante. O soro latado de régime também vai ser aplicado para tratar acidose metabólica leve. Vocês viram que possui o latato que é uma base, vocês aprenderam na química. Quando existe um ambiente ácido e é adicionado uma base, então vai haver uma reação de neutralização e assim a acidez vai diminuir. É contraindicado utilizar este soro quando o paciente está com uma alcalose metabólica. E também é contraindicado utilizar esse tipo de soro quando o paciente já possui um volume alto de sangue, ou seja, uma hipervolemia. E por fim vamos falar acerca do soro glicosado. Vocês já viram acerca do soro glicosado, existem 3 tipos, existe o hipotônico, existe o isotônico e existe os hipertônicos. Vamos só falar de 2, tá bom? Os isotônicos, a gente tem o soro glicosado de 5%. Este soro, quando se administrar no nosso organismo, vai ser metabolizado e vai ser convertido em um soro hipotônico. Então, esse tipo de soro a gente vai utilizar em desidratação leve, em pacientes com hipoglicemia e vamos utilizar para nutrição parenteral do paciente, tá bom? Contraindicação em paciente com diabetes mellitus, é contraindicado. Ou paciente com hiperglicemia, nível de açúcar no sangue muito alto. Então, soros hipertônicos. Soros hipertônicos, nós estamos a falar do soro glucosado de 10, 25 e de 50%. Esse tipo de soro vão ser utilizados em pacientes com hipoglicemia grave e vão ser utilizados para nutrição parenteral com indicação médica. Olha, existe aí um alarme acerca da aplicação estes soros só podem ser administrados em acesso venoso central, devido à sua alta concentração de soluto, pode provocar risco de bloqueio de vasos, e por isso é que é só administrado em acesso venoso central. Se esse vídeo te agregou valor, se esse vídeo te ajudou, se você aprendeu muito com esse vídeo, já deixa o like e se inscreve no meu canal para ter mais vídeos como esse. Me ajude a te ajudar.